Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para a Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra. Vamos ver quais são as energias que estão direcionadas para você nesse mês de julho. Lembrando que essa leitura é coletiva, então pegue o que ressoar, o que não servir, solte para o universo, tá bem? Vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Libra? Leão e Águia. Dá mais duas, por favor. O cisne e o urubu. Bom, aqui parece que tá na hora de você começar a olhar para onde você quer ir com mais determinação, porque aqui parece que tá na hora de você sair um pouco de um casulo que você tava, porque aqui parece que a vida ela começou a te mostrar muitos espelhos, ou seja, pessoas que tinham características muito parecidas com você e às vezes eram coisas que você não notava a respeito de si, que você não conseguia ter clareza, ou que às vezes te irritava nos outros, mas você não entendia que isso fazia parte de dentro de você. E parece que isso revirou muita coisa. E eu acho que você conseguiu jogar muita coisa fora no sentido de características que ressoavam com pessoas que não faziam mais sentido, pessoas, lugares, situações que não faziam mais sentido você estar perto. E eu vejo esse cisne como uma energia de você indo em busca do que você gostaria de se tornar. Então aqui você está indo em busca de pessoas que consigam te ajudar a ver o melhor da vida, o melhor de você. Pessoas que conseguem refletir esse seu lado mais luminoso, que você muitas vezes, às vezes, nem consegue ter uma clareza sobre ele. Porque eu vejo que você sempre teve muito contato, assim, com o lado mais agressivo seu, ou seja, aqui são pessoas que precisavam, e aí agressivas eu não me refiro à violência, mas de muitas vezes você ser grosso, rude com as pessoas nas palavras, porque aqui você sentia que você precisava se impor demais, ou seja, você viveu em um ambiente onde as pessoas constantemente estavam ultrapassando seus limites, então você aprendeu que para você ser respeitado era preciso, era necessário para sua sobrevivência, para você conseguir manter a sua cabeça sã, que você fosse uma pessoa mais rude, uma pessoa que impõe um limite de uma forma muito mais agressiva, porque ela tem essa necessidade de se proteger, porque parece que as pessoas antes te viam como é que eu posso dizer isso? Mas como se você fosse muito vulnerável, como se elas pudessem tirar certas vantagens de você. E eu sinto que isso tem muito mais a ver, tipo, a gente pode estar falando aqui, por exemplo, de um ambiente de trabalho, de um ambiente de amizades, mas a gente, acho que principalmente aqui está falando sobre pessoas que cresceram em famílias nas quais era necessário você se proteger, ou seja, seus pais eram extremamente autoritários, eles não prestavam atenção sobre o que você precisava, tudo que você... sempre que você chorava ou coisas que você questionava, sempre era recebido de uma forma muito negativa, como sempre quando você expressasse esse seu lado mais sensível fosse algo negativo. Então você começou a associar esse seu lado sensível com uma coisa fraca. Então você começou a ser uma pessoa muito mais imponente, assim, de se estabelecer nos locais, porque você aprendeu isso principalmente dentro da sua estrutura familiar. Claro que você pode, por exemplo, também, se a gente estiver falando de um grupo de trabalho, você pode ter aprendido isso nesse trabalho. Bom, mas aqui eu sinto que essa necessidade de se proteger e essa necessidade de impor limites o tempo todo de uma forma... perdão se tiver algum barulho, minha gata tá brincando com o brinquedinho dela. Bom, mas uma necessidade de você se impor, porque era necessário que alguém te protegesse, como ninguém adulto aqui, né? Já que a maior parte das pessoas a gente está falando sobre
isso que você viveu principalmente na sua infância, quando você sentiu que não tinha ninguém para te proteger, ninguém para te acolher, ninguém para cuidar de você, então você foi uma pessoa que cresceu muito rápido e que você que entendeu que você tinha que liderar as coisas para funcionar. Então pode ser que você tenha tido pais muito emocionalmente também imaturos, então fez com que você acreditasse que você deveria ter responsabilidade de muito novo, quando você não tinha nem responsabilidade e não conseguia nem cuidar de si. E aí parece que toda essa carga que você aprendeu a viver até agora, ela foi muito útil. Só que agora, nesse exato momento, é preciso que você entenda que para onde você está indo, as escolhas que você está fazendo, de começar em um caminho, procurar pessoas, lugares e situações que tenham a ver com o que você quer construir, isso está fazendo com que você precise baixar a guarda, que você precise diminuir essa energia intimidadora, essa energia às vezes agressiva, rude, e que eu sinto que muitas vezes não é nem às vezes eu sinto que não é proposital, tipo, muitas vezes é porque você sente que necessita, mas aqui às vezes eu sinto que, como isso está tão enraizado dentro de você, às vezes você fala coisas que todo mundo interpreta como se você estivesse sendo extremamente rude, e te leem dessa maneira várias vezes, e às vezes você não entende. Por quê? Porque às vezes você consegue responder de uma maneira seca e rude sem perceber, porque já está no automático. Então aqui eu tô vendo que você está entrando no momento de começar a se conscientizar das suas reações, de o que você está reverberando para o mundo a partir de coisas que acontecem na vida, sejam essas ações internas ou externas. Eu vejo que você está tendo essa maior consciência e esse momento de parar para analisar quais são os momentos em que eu me perco, em que eu acabo deixando com que o automático entre. Nem vejo, sabe, o automático entrando. Você vê se já tá lá, já tá fazendo coisas nas quais você não gostaria, que você tá se policiando para não fazer. Então é o que eu vejo que você tá no processo, né? Você ainda não chegou nessa coisa de estar tão consciente em relação às suas reações, mas você já vem há um bom tempo trabalhando isso de eu preciso olhar, ou seja, essa expansão de consciência ela já veio tem um tempo, ela tá se instaurando através dos seus hábitos, pouco a pouco, e tá fazendo com que você tenha uma limpeza aqui muito profunda, porque parece que esse jeito rude, seco, de impor seus limites que foi necessário na sua vida, muitas vezes ele pesava muito pra você. Então você fazia isso, mas logo depois você se sentia mal. Bem no sentido de tipo, eu me protegi, mas ainda sentia uma culpa de essa não sou eu, essas são atitudes das quais eu não gosto de fazer, mas ainda assim eu não consigo encontrar um melhor jeito de lidar com essa situação. E aí que eu tô vendo que você também tá num momento de ser muito mais paciente e acolhedor com você, o que também tá sendo um processo. Porque como você tem essa energia de autoridade muito forte, você usa isso principalmente com você. Ou seja, aqui a gente pode estar falando sim que você viveu em ambientes, independente do tipo de ambiente que seja e da área, né? Mas de ambientes muito tóxicos. Mas aqui você acho que tem percebido que o relacionamento mais tóxico que você tinha até o momento que você recebeu essa consciência, né? Porque você já recebeu tem tempo, mas é o seu relacionamento de você com você mesmo. Ou seja, aqui você é uma pessoa extremamente crítica e rígida com você. Então quando você não alcança os padrões que você quer, ou você não consegue fazer as coisas com perfeição, principalmente aqui de primeiro, eu sinto que você tem uma coisa assim de querer agilizar também certas coisas, e aí essa coisa de querer agilizar faz com que você fique extremamente impaciente quando as coisas não acontecem tão rápido. E eu não sinto só na questão da vida, mas no sentido de você entender que tem coisas que você não vai dar conta, não vai saber, não vai ter dom para isso, sabe? Tem aquela coisa do aprendizado extremamente lento e que às vezes no início pode ser que até que você sentisse um pouco de vergonha em alguns caminhos assim que você iniciava, porque você sentia que era tão ruim nessa coisa, nesse caminho que você escolheu, que às vezes você se perguntava se iria funcionar. E aí parece que esse tipo de questionamento ele já foi embora, você já viu que está conseguindo, você já começou a confiar mais em si, mas ainda assim, mesmo que essa confiança esteja brotando, esteja assim estabelecendo dentro de você, parece que tem aqui
a crítica mesmo muito forte dentro de si, que às vezes as coisas estão correndo tudo bem e ela vem assim com uma carga pesada, sabe? De te jogar para baixo. Então você pode ter tido assim um dia maravilhoso, não aconteceu nada de ruim ou de negativo o suficiente para interferir, mas ainda assim, às vezes você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e aí a sua mente fica te martelando e falando coisas para você como se certas posturas suas, falas, fossem um absurdo, quando na real não é. O mago, rainha de espadas, nove de copas, 7 de copas, 5 de ouros. Bom, então aqui a espiritualidade está falando que a melhor coisa que você faz é realmente ficar nesse processo, mais focado nesse processo, sobre você mesmo, sobre essa conscientização do que você está fazendo, das suas reações, mas essa conscientização principalmente de quem você é, porque é através desse momento em que você começa a entender que você não precisa ser duro consigo, que parece que as suas ideias, seus pensamentos, eles começam a ser um lugar mais habitável, a ser um lugar onde você gosta. E aí eu sinto que você começa a sair essa coisa de ter muito medo de ficar sozinho e começa a gostar, porque não é mais uma solidão, você curte a sua própria presença, seus pensamentos te agradam e às vezes você tem conversas consigo mesmo que são extremamente agregadoras e às vezes você se sente muito leve assim, sabe? É uma coisa de se sentir restaurado por estar consigo e conversando consigo. E é através dessa boa relação que você está criando consigo mesmo que as coisas vão começar a se manifestar em busca das coisas que você deseja com uma maior facilidade. Porque aqui eu sinto que também, muitas vezes, essa sua energia extremamente autoritária, controladora, ela fazia com que às vezes você sabotasse certos caminhos. Então, por exemplo, você estava num caminho que está indo tudo de melhor, assim, mas esse caminho não estava alcançando as expectativas que você tinha. Então, você estava aqui nesse caminho, esse caminho aqui estava ótimo, mas não estava, a expectativa estava aqui. E aí não estava alcançando. E aí você começava a se cobrar, a cobrar os outros para chegar nessa expectativa. E é através desse extremo controle que você tinha que fazia com que essa situação que estava boa começasse a ficar já num polo meio negativo, assim, começasse a ficar mais pesada. Ou seja, sempre que você solta o controle nesse caminho, e nesse caminho onde você consegue se expressar verdadeiramente, parece que as coisas começam a fluir. As autossabotagens, as críticas excessivas, esse relacionamento extremamente pesado que você tinha com você mesmo, parece que ele vai começar a ir embora. E aí, como a sua criatividade começar a brotar e você se sentir mais leve, parece que você vai ter ideias extremamente inteligentes e inovadoras para o que quer que você queira. Seja isso um relacionamento, algo relacionado ao trabalho ou à família, tá bom? Mas eu vejo aqui muito uma coisa assim de você parando de ter medo das suas sombras, dos seus monstros, de você entendendo que se você tem essa energia que às vezes te podava, você vai conseguir usar essa energia que você tem para podar o que precisa das sombras, se elas começarem a aumentar num nível desproporcional, ou seja, de começar a desequilibrar e fazer mais mal algumas características dessas sombras do que bem. Então eu sinto que você está se sentindo mais confiante de controlar a si mesmo. E eu acho que isso é tudo fruto do trabalho que você anda fazendo com você, dessa coisa de olhar para dentro de si e ver o que é seu, o que é do outro, desse pensamento extremamente reflexivo que você tem da vida. E eu sinto que você também está começando a se abrir mais para a vida, de entender que a vida de fato é uma escola. Porque antes parecia que você
sentia que, sabe, como é que eu posso deixar isso de uma forma clara? Parece que antes a visão em relação à vida, ela era tão pesada quanto a relação que você tinha / tem ainda com você. E aí, você não conseguia enxergar as belezas e as coisas positivas que vinham através de alguns obstáculos, por exemplo. Então você não enxergava a vida como uma escola e tentava aprender com os erros. Você acreditava que era como se a vida fosse um filme e você não pudesse errar. Você já estivesse assim, em cena. Você não teve tempo de ensaiar, de roteirizar, de nada. De um dia para o outro você está vivendo, está no filme e aí você tem que fazer tudo certinho. E aí isso botava muito peso em cima de você e fazia com que às vezes você não tivesse vontade mesmo de ir em busca dos seus próprios sonhos, porque às vezes você botava peso nos seus próprios sonhos. Fazer pequenos passos em relação às coisas que você queria se tornava assim coisas gigantescas. Então aqui eu tô vendo uma grande quebra nesse tipo de visão que fazia com que você ficasse limitado e esse tipo de visão também está muito conectado aqui aos momentos em que você se sentia só, porque você se sentia só porque você não olhava para si e sempre que você ficava sozinho a sua mente te martirizava demais e fazia com que você ficasse pior. Então aqui eu tô entendendo que você está deixando de se sentir só, porque agora você tem a própria companhia, agora você tem o próprio amor e essa construção, porque não é algo, nem sei se dá pra chegar até lá, né? Mas aqui eu tô vendo que você tá nesse processo muito confiante, muito positivo do que vai sair, porque eu já vejo que você já começou a colher frutos desse seu trabalho interno. Tá bem? Vamos ver agora um conselho pra vocês. Conselho para Libra. Opa. Sol, coloque o Sol de volta no seu céu. Princesa. Você pode ser seu próprio cavaleiro. E Fênix, como esse negócio de felizes para sempre. Então eu vejo aqui que você tá se botando no centro da própria vida. E se botar no centro da própria vida, ver o tamanho da importância que você é e entender que você só consegue ajudar as outras pessoas de uma forma realmente eficiente e boa para todo mundo, para você e para o outro, quando você se bota em primeiro lugar. E aí a vida tá deixando de ser uma eterna escuridão, porque você entendeu que você brilha e você tá conseguindo enxergar esse brilho. E você parou de ficar esperando com que as situações sejam favoráveis ou que alguém chegue para te ajudar. Seja esse alguém um parceiro romântico, uma amizade, familiar. Mas aqui eu tô vendo que você tá numa posição assim muito de usar essa força, essa coragem, essa liderança às vezes que você tem para em busca das coisas que você quer, sem esperar dos outros. Então tô vendo você fazendo às vezes alguns tipos de saídas assim mais sozinho. Você não tá esperando sempre, tem que ter alguém para ir comigo em tal lugar que eu quero ir, mas não vou porque não tem ninguém para ir. Eu vejo que você tá quebrando essas barreiras que antigamente faziam com que às vezes você não experimentasse coisas que você quer muito só por falta de companhia. E aí tudo tá ficando mais leve. Eu tô sentindo aqui você se sentindo cada vez mais forte, porque isso também de se botar como um sol, né, no centro da própria vida tá fazendo com que você entenda que tá tudo bem errado. Então você tá se perdoando muito mais. Então os erros que você comete, não que você esteja na posição de não precisa resolver isso, não tem nada disso. Tá numa posição muito assim de você entender que ok, eu errei, mas como que eu posso
usar isso pro meu futuro, sabe? Não vou ficar me martirizando. Aconteceu o erro, não vou ficar trazendo isso que aconteceu o tempo todo pro presente, porque não vai me ajudar em nada, não vai me ligar pra lugar nenhum, só vai me trazer peso. E aqui eu vejo que você tá no momento de eu preciso viver coisas melhores, coisas mais leves, eu quero ter esperança de que minha vida vai chegar onde eu desejo, e para isso eu vou começar a caminhar. Mas eu acho que a coisa mais incrível que eu tô vendo nessa energia toda é a esperança e ao mesmo tempo a confiança que você tá tendo em você e em Deus. Tá sendo assim, eu sinto que esse fênix, você realmente foi assim ao pó. Você chegou a viver coisas extremamente dolorosas que fizeram você encarar certas coisas, que você entendeu que você estava no fundo do poço e que não tinha ninguém para te tirar de lá. E você não ficou muito tempo. Eu sinto que quando você bateu no fundo do poço, você falou: bom, já que estou aqui embaixo, vou usar esse chão que tenho para me impulsionar para cima, porque não mereço ficar aqui. E foi ali, no meio do caos, da dor, da solidão, que você entendeu, você começou a entender o seu valor, né? Não foi do dia pra noite, não foi alguém que te mostrou isso, foi você sozinho. Eu sinto que foi aqui uma caminhada muito solitária e que antes, enquanto você começava a caminhar, você via isso com muita tristeza, mas agora eu vejo que você vê com muito orgulho. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês hoje. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!